Boa noite a todos. É um prazer vê-los novamente, encontrá-los nessa segunda-feira um pouquinho frio, mas muito boa, porque quando está frio, a gente fica quietinha e consegue se manter mais tempo conectada a Deus, a nosso Pai e aos mentores desse trabalho que nos abençoe nesta noite de hoje. Nós vamos dar os avisos da noite. Inicialmente, pedimos, por favor, para desligarem os celulares, ou colocar em modo silencioso, mas, por favor, não deixem ligado. Está acontecendo muito de, na hora da vibração, no meio do trabalho, tocar o celular, e isso incomoda demais, ok? Vamos falar da nossa Feira da Solidariedade. Tem alguém que nunca veio na Feira da Solidariedade do Paz e Amor aqui? Opa, tem uns 3, tá bom. Vocês precisam vir, porque é muito agradável. Esse ano, a feira vai ser dia 20/9. O início é 9 horas da manhã, o final às 17 horas. O que nós temos na feira? Nós temos alimentação, né? Pizza, massa, doce, churrasco, fogaça, sorvete, frutas. É uma festa agradável, onde dá refrigerante, sorvete, já falei, né? Onde dá para passar uma tarde bem agradável. Normalmente, eu não estou vendo aqui no aviso, mas deve ter também a turma que vem cantar e tocar. É uma banda que normalmente vem acompanhar essa festa da solidariedade no Paz e Amor. E a música é boa, viu, gente? Pode acreditar, música boa. E para preparar esta feira, a gente depende de doações também, né? E nós estamos pedindo a doação de prendas, aí tem que ser produto novo, porque é para venda na feira. Prenda, roupas, calçados, roupa de cama, mesa e banho, mas, neste caso, novos, que é para a venda no Bazar da Pechincha, a venda de produtos novos por um preço especial, ok? E o que mais que eu tenho aqui da feira? Sim. E para montar a feira, é lógico que montar a feira nós temos despesa, né? E toda vez que tem feira, são feitas camisetas com Feira da Solidariedade, o ano e o símbolo do Paz e Amor. E essas camisetas já estão à venda na livraria, tem adulto e infantil, a malha é boa, eu sei porque eu já fui lá e peguei nela, é malha boa, pode ir lá pegar que vocês não vão se arrepender. E estão muito bonitas, né? Está trabalhando no branco, azul e dourado, ficaram uma graça, pelo menos dê uma passadinha para ver na livraria. Façam isso, tá bom? E principalmente a turma do trabalho, né, é bom, porque todo mundo vem com uma calça jeans e uma camiseta dessa, a gente já sabe, é trabalhador, é voluntário da casa. Estão todos convidados a estar aqui. E aqueles que nunca vieram, experimentem. Se não dá para ficar o dia inteiro, não faz mal. Venham uma horinha do dia para vocês verem como é. Uma das coisas importantes é que a gente encontra as pessoas que a gente costuma encontrar rapidamente. No dia da feira, dá para passar um tempinho, trocar uma ideia e se conhecer um pouquinho melhor. Tá bom? Agradeço a atenção. E agora eu vou passar para os trabalhadores da noite. O que nós temos agora? A leitura do Evangelho, a mensagem e a prece, com o senhor Raul Zanini, as vibrações com a Fátima Nunes, a palestra, o nosso colega Francisco Deiana, e o tema da palestra de hoje, a vida e obra de Bezerra de Menezes. Uma boa palestra, aproveitem os momentos do trabalho da noite, que são momentos para cada um de nós. Aproveitem ao máximo. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não, Então tá bom, vamos lá. Mensagem, caridade.
Psicografia de Chico Xavier, capítulo 11, quanto mais, Bezerra de Menezes. Abençoai sempre as vossas dificuldades e não as lastimeis, considerando que Deus nos conceda sempre o melhor, e o melhor tendes obtido constantemente com a possibilidade de seres mais úteis. Quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis de vossa vida mais alta. Quanto mais compreenderdes os que partilham os caminhos humanos, mais respeitados, vos encontrareis de vez que, quando mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas de dificuldades maiores que os nossos obstáculos. Socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Então se chegou a ele, mãe dos 2 filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhes alguma coisa. Ele lhe disse, que queres? Respondeu ela, dize a esses meus 2 filhos que se assentam no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles, podemos. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhe disse, sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 28. Agora vamos fechando nossos olhos, asserenando nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecemos pela oportunidade de estarmos todos reunidos em vosso nome, nessa abençoada casa de paz e amor que nos acolhe, noite esta onde muito nos doaremos e também muito receberemos. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos proteja e envolva o palestrante dessa noite. E como agradecimento, Pai, a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Muito boa noite. Satisfação muito grande estarmos aqui novamente. Agradeço muito ao Reinaldo, que me substituiu semana passada por um problema que eu tive. Mas hoje temos a honra e o privilégio de falar sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra de Menezes. É um desafio muito grande, uma vida intensa, multifacetária, mas vamos tentar concentrar aqui no tempo que nós dispomos. E lembrando que, na realidade, nós estamos muito próximo, daqui a 5 dias, comemoramos o 195º ano do aniversário do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes e sua última encarnação terrena. Bom,
Nós poderíamos fazer até um seminário sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, mas vamos concentrar nos nossos minutos. Bom, o Dr. Bezerra de Menezes, ele não foi apenas médico espírita. Ele foi político durante muito tempo, ele foi empresário, ele foi escritor, ele foi pai de numerosa família e, sobretudo, um espírita. Existem muitas biografias do Dr. Bezerra de Menezes, mas quem quiser conhecer casos interessantes sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós recomendamos esse livro que está na tela, o Lindo Caso de Bezerra de Menezes, do professor Ramiro Gama, onde ele relata para mais de 100 casos contados para ele e de pessoas que tiveram o privilégio de ter contato com o Dr. Bezerra de Menezes, tanto no ponto de vista quando ele era encarnado, também quando ele era depois de desencarnado. Bom, ali, para começo de cultura, vamos fazer um comentário aqui, né? Vocês estão vendo essa foto que está na tela? O Dr. Bezerra de Menezes é muito conhecido com essa foto, parece um Papai Noel, né? Com aquela barba branca, bem fofa, né? Na realidade, ele era assim, ó. Este aí é o verdadeiro Dr. Bezerra de Menezes. A gente percebe claramente que a fotografia da esquerda na tela foi aquela que foi utilizada para ser mexida e ficar com esse jeito de Papai Noel, como ele é conhecido. Mas, na realidade, ele nunca chegou a ficar desse jeito. Nessa fotografia que está na tela, verdadeira, ele tinha cerca de 53 anos, ele desencarnou com 68, mas nunca chegou a ficar com essa aparência, né, de bom velhinho, na realidade. Ele era bom e era velhinho, mas não tinha essa aparência. Bom, assim vamos conhecer um pouquinho a vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que também ficou conhecido como médico dos pobres, o Kardec brasileiro, dentre várias alcunhas que ele recebeu ainda em vida. E ele foi o grande discípulo de Ismael e de quem recebeu a nobre missão de ser o apóstolo da revelação espírita na sua expressão superior nas terras do Cruzeiro. Isso foi descrito por, na realidade, Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele se refere ao nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto de 1831, como está na tela. Ele nasceu na cidade da Fazenda Santa Bárbara, na cidade de, na época chamava-se Riacho do Sangue, hoje chama-se Jaguaretama, que fica a cerca de 210 quilômetros da capital, Fortaleza, como está mostrado ali bem no interior do estado do Ceará. Ele era o 7º e último filho de uma abastada família, e que, por questões de perseguições políticas, quando ele tinha 4 anos de idade, a família teve que se transferir para o Rio Grande do Norte, lá permanecendo mais 4 anos, até 1846. Em 1851, com 20 anos incompletos, ele vai para o Rio de Janeiro cursar medicina, matriculando-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que na época era o único estabelecimento que oferecia o curso no país. Nesse mesmo ano, falece seu pai. Mesmo com grandes dificuldades financeiras, que ele conseguia contornar, dando aulas de filosofia, de matemática, ele consegue colar grau no dia 9 de dezembro de 1856, aos 25 anos de idade. Logo após ele se graduar, ele é admitido no Corpo de Saúde do Exército como cirurgião-tenente, onde ele permanece até 1860. E aqui temos uma foto rara do Dr. Bezerra de Menezes com o uniforme de segundo cirurgião-tenente em 1859. E como é que era o Dr. Bezerra de Menezes fisicamente? Já que a gente só vê o rosto dele, né? Aqui tem o corpo inteiro, mas não sabemos. Ele tinha cerca de 1,65 m de altura. Eu tenho 1,72 m, só para vocês compararem comigo aqui. Ele tinha a pele bastante clara e tinha os olhos esverdeados. Ele foi membro da Academia Imperial de Medicina e um dos fundadores da Sociedade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, tendo ainda participado de várias instituições ligadas à medicina e ainda outras áreas de conhecimento afins. Em 6 de novembro de 1858, quando ele tinha 27 anos, ele contrai suas primeiras núpcias com Maria Cândida Lacerda Prego, jovem de 15 anos, tendo com ela 2 filhos. Fica viúvo em 24 de março de 1863, com um filho de 3 anos e um outro de 1 ano de idade. Meu Deus, pois é. Aos 21 de janeiro de 1865, ele casa-se em segundas núpcias com Cândida Augusta de Lacerda Machado, essa menininha aí de 14 anos,
que na realidade era uma irmã materna da primeira esposa dele. A sogra havia ficado viúva, casou-se novamente e tinha outras filhas. Então, ele casou-se com essa moça, que era uma jovenzinha na época, né? Com quem ele teria, ao longo dos próximos 30 anos, mais 13 filhos. Ele teve, no total, 15 filhos biológicos. Nós vamos encontrar algumas discrepâncias em alguns biógrafos que dizem que ele teve 7 filhos, ou ele teve 15, na realidade. E ainda adotou uma outra criança, que na realidade vinha a ser uma irmã bastarda da sua esposa, que era fruto de um relacionamento do sogro dele com uma escrava. Ele também adotou essa menina. Então, eram 16 no total. Quando ele desencarnou, no entretanto, desses 16, 9 desses seus 16 filhos já haviam desencarnado, incluindo os 2 mais velhos. Em idades diversas. Recém-nascido, com 2 anos, com 5 anos, com 9 anos, adolescente, de tuberculose, malária e por aí vai. Matava-se muito naquela ocasião essas doenças, né? Bem, atendendo ao clamor de numerosos amigos em decorrência do reconhecimento e respeito que lhe devotavam pela profunda dedicação ao exercício da medicina, ele se candidata e elege-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860, exercendo o primeiro mandato de 1861 a 1864. Aqui na fotografia nós vemos o doutor Bezerra de Menezes com o uniforme de vereador. Muitas pessoas acham que esse uniforme era o uniforme do Exército, mas o vereador tinha uniforme e usava espada, inclusive. Ao lado dele, o outro vereador, o Manuel de Frias de Vasconcelos, outra personalidade bastante conhecida na época. Seguiram-se quase 30 anos de atividade política pelo Partido Liberal, até 1889, entre vários mandatos e diversas legislaturas, seja como vereador, seja como deputado geral. Deputado geral é o que hoje é o deputado federal. Naquela época era possível acumular cargos políticos, até porque o político não era remunerado. Silêncio, né? Por que será que tanta gente queria ser político desde aquela época? Bom, ele deixou de exercer mandatos políticos somente entre 1869 e 1872. Na Câmara Municipal, ele desenvolveu um intenso trabalho em favor do então município neutro, que era chamado de A Corte, que era o Rio de Janeiro, e na defesa dos mais necessitados, sendo, por isso, reeleito em várias legislaturas. Ele ocupou diversas vezes a funções de presidente interino da Câmara Municipal da Corte, sendo que, de julho de 1878 até janeiro de 1881, ele seria presidente efetivo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aqui abrimos um parênteses. Na época, o presidente da Câmara Municipal exercia as funções de prefeito da cidade, que não existia esse cargo de prefeito. Então, pode imaginar, o doutor Bezerra de Menezes foi o responsável administrativo pela maior cidade do país naquela ocasião, era o centro do país. O Rio de Janeiro, naquela ocasião, tinha cerca de 360 mil habitantes, e era, como dissemos, era o centro do país, era a corte, né? Só para você ter uma ideia, São Paulo, naquela época, tinha de 35 a 40 mil habitantes. O grande boom da cidade é sabido que aconteceu na década de 1890 ao início do século XX. Bom, após a proclamação da República, em 1889, ele não mais exerceu cargos políticos, apesar de nunca ter se afastado completamente da política. Bem, durante esse longo período de quase 30 anos, ele teve uma grande atuação, apesar dos naturais conflitos entre políticos, de situação e de oposição, né? Naquela época também existia isso. Foi duramente combatido, criticado, tendo sido alvo de perseguições, calúnias, difamações, traições, ódios, ocasionados por adversários políticos, sendo muitas vezes retratado de modo irônico, cruel e até mesmo sarcástico pela imprensa da época. Vejam na tela. Pensemos 2 caricaturas, né? A caricatura do lado esquerdo mostra o doutor Bezerra de Menezes, quando ele tinha acabado de ser eleito deputado-geral pelo Partido Liberal em 1878, e a gente vê no alto uma cadeira do Senado, insinuando que a próxima ele queria ser senador. Ia ser vereador, deputado-geral e mais senador. O que ele nunca conseguiu ser. Na época, para ser eleito senador, os partidos indicavam uma lista tríplice que ia para o imperador. O imperador é que escolhia. O nome dele subiu ao imperador 4 vezes.
e as 4 vezes ele não foi escolhido. Muito se deve a esse fato a questão que ele não tinha sintonia com muitas questões políticas, articulações políticas, que o imperador fazia, normalmente era sempre voltado mais para o Partido Conservador, e ele era do Partido Liberal. Mas, muito interessante notar, o senador, ele ao assumir, ele tinha que prestar juramento de manter a religião católica como a religião oficial do país. É sabido que o Dr. Bezerra de Menezes, desde o final da década de 1870, já tinha contato com a doutrina espírita. E, embora isso nunca tivesse ficado registrado, é de se supor que isso deve ter contribuído para que ele não tinha sido escolhido pelo imperador, além das questões políticas. Bom, e do outro lado a gente vê, quando ele sendo tirado de uma cartola, né, e na outra sendo manipulado como se fosse um marionete. Quem o tira da cartola era o líder do partido da época, o Francisco Otaviano. Como se o Dr. Bezerra de Menezes pudesse ser manipulado. E ele não foi. Os historiadores todos falam que ele era um homem de muita fibra e não deixava se envolver por isso. Então, a caricatura era pesada, né? Bom, a sua integridade de caráter e firmes princípios morais valeram a grande popularidade. O que fez com que, mesmo já afastado da política e sem mandato verdadeiro, ele obtivesse a 2ª colocação num plebiscito, num pleito popular, que foi feito para o cargo de prefeito, já na República, em 1894, tendo sido obtido 2ª posição, demonstrando a imensa força que o nome dele já tinha, 5 anos depois da República ser proclamada. Ele era muito empreendedor e, paralelamente à vida de médico e de político, ele também se dedicou a diversas atividades empresariais, notadamente nas áreas das empresas ferroviárias e de construção civil, tendo inclusive exercido a presidência de algumas dessas empresas, que lhe possibilitaram angariar um razoável patrimônio, em especial nas décadas de 1870 e 1880, o que certamente muito contribuiu para sustentar a sua imensa família, né? Digamos aqui com 16 filhos, né? E para as ações de beneficência e caridade que ele sempre fez perante os mais desafortunados. E aqui vale lembrar uma coisa interessante. Muitos falam e comentam, o Dr. Bezerra de Menezes era muito pobrezinho, era muito carente, não tinha, tudo que ele tinha ele doava, essa é a verdade, mas ele teve uma fase muito próspera na vida dele. Isso é particularmente verdade na última década de 1890, logo após a República, por conta de investimentos mal feitos, por conta de um desastroso plano econômico. Logo que a República foi proclamada, o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, e ele perdeu muito dinheiro. Além do mais, ele tinha a característica de de atender aos pobres e não cobrar dos pobres, ao que ele era muito criticado pela própria família, inclusive. Bom, em seus últimos anos, de fato, ele viveu muito pobre, levando uma vida de privações, cercado de embaraços e dificuldades. O inventário do Dr. Bezerra de Menezes, que tivemos acesso, não deixou nenhum bem material, deixou sem dívidas. Entretanto, mesmo com as pesadas demandas dos cargos políticos e as atividades empresariais que ele tinha, nunca abandonou a medicina. Ele continuou a clinicar, embora tenha se afastado um pouquinho do trabalho como cirurgião, que ele era de formação, especialmente nos anos 1870, quando ele passou a se dedicar mais à clínica médica, né? Segundo ele, certamente tem médico aqui na plateia, aqui no nosso público, né? Olha o que o Dr. Bezerra de Menezes pensava a respeito do exercício da medicina. O verdadeiro médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. E ainda, o médico, muito mais do que o sacerdote, tem meios de exercer a sublime caridade. Eu falo daquele que faz de sua profissão um sacerdócio, e não do que a utiliza como indústria rendosa. Isso ele chamava, o Dr. Ramiro Gama cita esse trecho num capítulo chamado O Apostolado da Medicina. Aí chegou o grande momento, 1875. Ele é presenteado pelo seu companheiro, também médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos, com o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos traduzido para a língua portuguesa. Aqui está o Dr. Joaquim Carlos Travassos, é um nome que praticamente esquecido no Espiritismo, mas que teve uma importância muito grande. Ele foi quem traduziu pela primeira vez para a língua portuguesa o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno.
naquela época, tudo que se chegava a respeito do espiritismo vinham de folhetos que eram traduzidos do francês para o português. Então, o espiritismo não era muito acessível às populações mais simples, não tinham conhecimento de outros idiomas. Ele recebe esse livro do doutor Joaquim Carlos Travassos e, por cortesia, ele aceita, porque, na realidade, naquela época, ele estava voltando a se dedicar à Igreja Católica, que ele tinha se separado um pouco desde a sua juventude. Ele queria voltar, ele temia que essas questões do espiritismo pudessem afastá-lo dessa recente volta para o catolicismo. E aí, ao receber o livro, ele embarca num bonde que ia levá-lo do centro da cidade do Rio de Janeiro até o bairro da Tijuca, onde ele morava. Era um bonde puxado a burros ainda. O primeiro bonde elétrico na cidade do Rio de Janeiro só veio a surgir muitos anos depois, em 1892. Bem, conforme declarações feitas pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, em 15 de outubro de 1892, e publicado no Reformador do mesmo ano, olha o que ele disse a respeito desse primeiro contato com o espiritismo. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se acha no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Isso acontece com muita gente quando tem contato com o espiritismo pela primeira vez. Parece que já viu, já teve, mesmo sem nunca ter recebido um livro, ter nada, né? Provavelmente por ter tido contato antes. Contribuindo também a essa ocasião, ele tinha sido curado por um espírito, um médium curador de cura, de um problema sério que ele tinha, digestivo, que ninguém conseguia dar jeito. E, em 1882, ele foi curado, finalmente, por esse médium. Bom, existem provas documentais da adesão dele ao espiritismo desde o final da década de 1870, embora somente no dia 16 de agosto de 1886, aos 55 anos, em discurso público, proferido para um público de cerca de 1.500 pessoas, no grande salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, que era onde a Federação Espírita Brasileira fazia as suas reuniões grandes, ele proclama solenemente a sua adesão. Naquele mesmo dia, à noite, nasceria sua 12ª filha, a Hilda. Daí em diante, Dr. Bezerra de Menezes foi o grande estimulador de todo o movimento espírita na Prata do Cruzeiro. Em 1889, ele é eleito pela primeira vez para presidir a Federação Espírita Brasileira, que já havia sido inaugurada 5 anos antes, em 1884. E ele inicia, naquele mesmo ano, o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos em reuniões públicas da instituição, lá no Rio de Janeiro. Ele é reconduzido ao cargo em 1895, quando se agigantava a maré de discórdia e de radicalizações no meio espírita, entre a disputa daqueles chamados espíritas científicos, que defendiam o lado apenas científico e filosófico do espiritismo, e os chamados místicos, que seguiam tão somente com o espiritismo evangélico ou religioso. Apesar de exausto, Dr. Bezerra de Menezes aceita o cargo e permanece até o seu desencarne como presidente da Federação Espírita, passando a ser considerado o verdadeiro chefe da família espírita no Brasil. Ele lutou contra as perseguições aos espíritas quando a polícia local da época entendia que o espiritismo era pernicioso para a sociedade, o que era corroborado pelo Código Civil, que tinha acabado de ser publicado logo após a República de 1890, que criminalizava o espiritismo, imputando limites a associações de pessoas e reuniões espíritas, inclusive com previsão de prisão e multas. Tem uma parte do Código Penal que chama-se dos crimes contra a saúde pública. E tem um artigo que diz claramente, praticar o espiritismo, a magia, os seus sortilégios, usar talismãs, etc, etc, etc. Com isso, muitos espíritas da época conseguiram ser soltos graças à influência política que o Dr. Bezerra de Menezes tinha. Ele foi um dos mais versáteis escritores nacionais do seu tempo, tendo publicado muitos textos em diversas áreas de conhecimento, notadamente na medicina, como era de se esperar. Como espírita, ele escreveu muitos artigos, muitos deles ainda sob o pseudônimo de Max, tais como A Loucura sob o Novo Prisma, onde ele apresenta pesquisas no campo da obsessão tratada como loucura, motivadas pelo agravamento da saúde do seu filho primogênito, diagnosticado pela medicina da época como portador de doença psiquiátrica.
A História de um Sonho, que é um livro lindíssimo, que é uma extraordinária viagem feita ao planeta Vênus em desprendimento do espírito durante o sono físico. E ainda o pouco conhecido A Pérola Negra, em que narra a trajetória de uma escrava em doloroso processo de expiação. Bem, à luz de tudo que nós dissemos, nós podemos ver aqui o quão multidisciplinar foi a vida do ilustre benfeitor. Na tela nós vemos uma das últimas fotografias do Dr. Bezerra de Menezes. Vemos o olhar, a aparência abatida, mas o olhar ainda doce dele. Ele nunca deixou de atender os mais necessitados, mesmo que nada tivesse com que pagar as consultas. Ele cobrava somente daqueles que podiam pagar, ainda que isso lhe causasse sérias dificuldades, inclusive com a sua própria família. Quem tiver tempo, não teremos tempo para ler, tem um capítulo do livro do professor Ramiro Gama, em que ele menciona um encontro que ele teve em 1942 com um dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes. É emocionante. Em que o filho relata da dificuldade que a própria família e a mãe dele tinha de entender o que o Dr. Bezerra de Menezes fazia, em detrimento, às vezes, da própria família. Eles não entendiam a grandeza do que era o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Ele parte para a parte espiritual no dia 11 de abril de 1900, em decorrência de arteriosclerose, conforme consta no seu atestado de óbito, após ter vivenciado enfermidade que se agravara no ano anterior, tendo inclusive sido vitimado meses antes por um acidente vascular cerebral. A degradação da sua saúde lhe impunha sérias restrições, porém nunca impediram o seu apostolado junto aos mais carentes. Mesmo com todo o trabalho que desenvolveu em atividades políticas e empresariais, ele desencarnou, aí sim, paupérrimo, embora o seu consultório estivesse sempre cheio de gente que a maioria dos médicos não queria atender. Era gente que não tinha com que pagar. Após seu desencarne, só para vocês terem ideia, foi constituída uma comissão para angariar donativos para possibilitar a manutenção da sua família. Vale destacar que dos 7 filhos que ainda ele possuía, 3 ainda eram menores de idade. Francisco tinha 16 anos, Zilda tinha 14, aquela que nasceu no dia que ele fez a declaração, e a menor delas era Conceição, tinha apenas 9 anos de idade. Desencarnado, o seu trabalho continua ininterruptamente. Em 11 de abril de 1950, meio século após o seu desencarne, ele foi autorizado pelos planos elevados da espiritualidade a buscar novas frentes de trabalho em outros planetas mais evoluídos do Sistema Solar. Contudo, ele preferiu continuar percorrendo o continente brasileiro incansavelmente, a fim de prosseguir atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe davam de estima e de paixão. E ainda, que enquanto houvesse algum espírito chorando nas terras do Cruzeiro, ele preferia continuar o trabalho de humilde servidor de Maria e de Jesus. Ele foi atendido no pedido dele. Pode sentir a sua bondosa assistência nos livros e mensagens, muitas mensagens, que ditou aos grandes médicos, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira. E vale lembrar que o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor maior da nossa Casa de Paz e Amor, tendo sido um dos seus idealizadores, ainda no plano espiritual. São inúmeros os casos de sua missão como encarnado. O professor Ramiro Gama, como mencionamos, cita vários. Nós vamos mencionar apenas um. Que, uma ocasião, um pai de família lhe pede, chorando, uma ajuda financeira em dinheiro para poder enterrar a esposa que tinha acabado de desencarnar. O Dr. Bezerra procura nos bolsos, não encontra nada. E aí, comove-se. Por intuição, ele, desapegado que era das coisas materiais, tira do seu dedo o seu anel de formatura e o entrega àquele irmão necessitado, dizendo: vendam e com o dinheiro apurado, enterre o corpo de sua mulher e depois compre o que precisar. E que Deus o ajude e abençoe. Aqui na tela, nós vemos o Dr. Bezerra de Menezes pintado de corpo inteiro, quando ele era presidente da Câmara Municipal, pintado em 1879. E podemos ver na mão dele o anel com a pedrinha de esmeralda que ele deu para esse pobre. Assim, meus amigos, o amorável médico dos pobres cumpriu e continua a cumprir a honrada missão que lhe foi atribuída por Ismael tempos antes de reencarnar no Brasil, há 195 anos. Ou seja,
tornar-se o apóstolo da revelação espírita em sua expressão superior nas terras brasileiras. Para encerrar, eu trago um trecho de mensagem do Dr. Bezerra, intitulada Dinheiro e Carência, recebida por Chico Xavier em 1964 e contida no livro Bezerra, Chico e Você. Ele diz: não nos deixemos envolver por dúvidas e sombras, incertezas e dissensões. O grande remédio para todas as aflições será sempre trabalhar mais e servir mais, entregando ao Senhor a parte dos problemas que não nos seja possível resolver. Daí temos selecionado o trechinho do capítulo 7 do Evangelho que foi lido pelo Raul. E finaliza: unânimos, portanto, filhos queridos, e acalentando a alegria em nossos corações, sigamos ao encontro do futuro, na certeza de que Jesus nos sustentará. Rendamos, pois, assim, glória ao venerável Dr. Bezerra de Menezes, rogando ao alto que ele possa prosseguir com seu trabalho sublime de apoio desse ministério iluminativo e nosso querido Brasil, com seu incansável trabalho de socorro a encarnados e desencarnados que ficam, estagiam e correm pedindo auxílio ao adorável mentor. E que ele tenha muita paz e continue nos abençoando aqui na nossa casa de paz e amor. Muito obrigado, muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Nós vamos agradecendo ao Senhor Francisco por nos trazer esta noite esse presente maravilhoso, que é um pouquinho da caminhada do nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes. Então, que ele sinta o nosso abraço, assim como também Dr. Bezerra de Menezes. E é envolvido nesse sentimento de amor que, nesse instante, nós convidamos a todos para a segunda parte do trabalho, que todos possam fechar os olhos para se concentrarem, que possam sentar de uma forma que os nossos passistas possam caminhar por entre os bancos e pedindo aos nossos queridos passistas que se coloquem na posição de iniciarmos. Nós vamos sentindo nesse instante a presença da espiritualidade e as luzes multicoloridas que vão se aproximando dos nossos pensamentos. E ali, esses pensamentos vão sendo tratados para que aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos vingativos que às vezes nos cercam, possam ser substituídos pelos pensamentos de amor, por pensamentos fortalecedores, positivos e de muita gratidão. Essas luzes agora, elas vão ao encontro da nossa fala, da nossa comunicação verbal. E as nossas palavras, pautadas em pensamentos bons, em pensamentos positivos, também serão palavras amorosas, palavras de incentivo, palavras que vão fortalecer o nosso próximo, palavras de amor. E com isso, sempre estaremos dispostos a levar, através da nossa fala, o bem, o amor. Essas luzes coloridas agora vão de encontro aos nossos sentimentos, lá no nosso coração. E no nosso coração, os sentimentos de raiva, de mágoa, são substituídos por sentimentos de alegria, de felicidade, de oportunidades de reconhecer em cada provação uma forma de evoluir. E com esse sentimento de amor, nós vamos
espalhando para todos que nos cercam. Essas luzes multicoloridas vão agora de encontro a todos os órgãos do nosso corpo, no trato digestivo, os nossos órgãos responsáveis por a cocriação. E ali esses órgãos são tratados para que sentimentos que às vezes provocam mudanças nas células do nosso estômago, do nosso intestino, do funcionamento dos nossos rins, que essas células sejam protegidas, sejam tratadas e sentimentos negativos não fiquem ali, não encontrem morada no nosso corpo físico. E as luzes multicoloridas agora vão fazer um verdadeiro percurso pelas nossas pernas, vão percorrer toda a nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra, fortalecendo a nossa caminhada com otimismo, com perseverança, para que possamos seguir sempre juntos e confiantes com Jesus. E agora que já recebemos, temos condições de doar. E assim, juntos com Jesus, com essa espiritualidade amorosa que aqui se encontra, com os nossos mentores, nós vamos enviar para o planeta Terra todo o nosso amor, todo o nosso desejo de paz, paz entre todos os povos, para que possamos juntos, unidos, caminhar para essa mudança planetária, que somos nós mesmos que vamos promover. Nós, cada criatura humana, cada criação divina, somos nós que vamos promover essa regeneração. Então, vibremos com muito carinho para esse planeta Terra, nossa morada. Vamos enviar agora nossos melhores sentimentos para todos os irmãos que estão passando por algum sofrimento, por alguma aflição, seja por alguma doença, seja porque terminou um relacionamento, perdeu o emprego, pelos irmãos que estão nas ruas, muitos sendo isolados da sociedade, envolvidos em vícios. Então vamos envolvendo todos os nossos irmãozinhos com muito carinho, para que possam seguir firmes e conseguir sair dessas provações, sempre confiantes nos propósitos de Deus. Vamos agora até os nossos lares e lá vamos visualizando nossos familiares, nossos entes queridos, aquele que às vezes é um pouquinho mais teimoso, mais difícil, e com um abraço carinhoso, a gente fala: eu te amo. Muito obrigada por estar aqui com você, aprendendo. E juntos vamos seguir sempre, porque o amor é mais forte do que qualquer diferença. E vamos envolvendo assim também todos os bilhetinhos que deixamos depositados nas urnas, para que a equipe responsável em ler esses bilhetinhos, em fazer as anotações, possa ir ao encontro de cada desejo, de cada pedido amoroso que ali depositamos. E agora nós vamos mentalizando as nossas águas, as garrafinhas que trouxemos. Vamos mentalizando as águas dos nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui. Vamos mentalizando as águas de hospitais, para que todos os doentes possam receber nesse instante todo esse medicamento, esse trabalho amoroso que as equipes espirituais responsáveis pela fluidificação das águas vão nos beneficiar. Então, mentalize com carinho. Vamos mentalizando as águas de todo o planeta Terra, para que possa também chegar
esse tratamento, esse amor aos irmãos que estão lá vivenciando as guerras, ou então as mudanças que a natureza está reivindicando. Vamos mentalizando a todos que estão precisando desse carinho. E com fé, sempre que formos ingerir essa água, muitas vezes com os nossos medicamentos da terra, que são tão importantes, vamos sempre agradecer por esse tratamento, por esse auxílio e por essa espiritualidade tão amorosa que nos cerca. E assim, agora nós vamos nos despedindo desse trabalho tão amoroso, agradecendo por tudo que aqui recebemos hoje, agradecendo mais uma vez ao seu Francisco, que compartilhou com tanto carinho os seus estudos, os seus conhecimentos, e vamos sair daqui confiantes e comprometidos para que durante toda a semana possamos estar ligados a esta casa, ligados a Jesus, ligados através de uma prece, sempre agradecendo pela vida e por todas as oportunidades. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma ótima semana a todos. Bom retorno aos seus lares. Fiquem com Deus. Você vai falar? Nós vamos pedir para os médiuns, trabalhadores...